Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já nesse momento, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu trago aqui uma pequena reflexão sobre o panorama que nós estamos vivendo nos dias atuais de hoje, que a Bíblia já relatava desde a antiguidade. Nós vamos encontrar lá em Isaías. E as pessoas pensam que pratica o mal, rouba, mata, estrupa, faz o que quer, prejudica o pobre, a viúva, o necessitado, os aposentados. E as pessoas acham que isso não vai ter um prestamento de conta. Mas veja o que a palavra de Deus está falando aqui em Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 1. E aqui eu quero deixar essa reflexão que se chega em algumas autoridades, pessoas que vivem no mundo da jurisdição, juiz, delegado, polícia, promotor, prefeito, senador, vereador, governador, né? O parlamento, quer dizer, o governo, né? O presidente, juízes, né? A Suprema Corte e por aí vai, todo tipo de autoridade. E também professor, advogado, médico, pessoas que lideram uma função de uma grande responsabilidade e que não está cumprindo com o seu dever. A gente vai ver aqui o que é que a Bíblia relata sobre pessoas que recebem um cargo importantíssimo, e todo cargo é dado por Deus. A gente de nós mesmos não temos nada, não somos nada, mas é Deus quem dá, é Deus quem abençoa. Infelizmente as pessoas não creem, não acreditam, mas eu acredito na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, mas aqui vai uma palavra para você refletir. Porque Isaías, já no Antigo Testamento, um dos profetas maiores, que foi o que mais profetizou a vida messiânica de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que Isaías está dizendo no versículo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação? Isso aqui é sério, né? E da assolação que há de vir de longe. A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Olha a importância que Isaías ele proclama aqui. Ai dos que decretam leis injustas. Eu não tenho poder de decretar lei porque eu não sou nenhuma autoridade, tá certo? Mas o que a gente está vendo, um cenário no mundo de hoje, são um cenário de injustiça, cenários de depravação moral, cenário de pessoas que perdem a vergonha. Interessante, muito tempo eu viajei para fora do país, foi para a Guiana Francesa, faz muito tempo, mas isso nunca me saiu da minha mente. Faz mais ou menos muitos anos mesmo. E ali quando eu chegava para entrar já nas Guiana Francesa, que o avião pousou,
e todo mundo eu vi saindo pegar suas malas. E quando a minha mala ficou presa, eu já fiquei preocupado, porque eu não pude pegar minha mala. Minha mala foi retida e me chamaram para uma sala e pegaram o meu passaporte e começaram a escacavear a minha vida. Isso lá no mundo fora, lá nas Guiana Francesa. E ali interessante, foi demorado demais, eu não sabia falar francês, não sabia o que é que estava acontecendo. O meu amigo que me convidou, que era um jogador de futebol, hoje está aposentado, e ele fala francês e ficou me aguardando. E eu não sabia que ele estava lá fora falando com as autoridades por que eu estava demorando muito. E eu já estava muito preocupado, nervoso. Meu Deus, o que foi que houve? O que foi que aconteceu, né? Puxa, isso deixa a gente frustrado, sair da nossa terra, que nós já estamos acostumados com tudo do nosso país, já sabemos como é a lei, sabemos como é a conduta, sabemos como é isso, aquilo, outro, e chega numa terra estranha que você não tem costume de nada, não sabe de nada, você fica preocupado, você fica nervoso. E eu tinha um amigo que estava me esperando lá de fora e demorou muito, mais de uma hora. Depois de uma hora foi que me liberaram. E eu perguntei no caminho, no carro do meu colega, e disse, amigo, por que é que eu fiquei retido mais de uma hora nesse aeroporto? E ele disse, meu irmão, não leva a mal, mas é porque eles estavam escacaveando a tua vida, ligaram para o consulado, ligaram para o Brasil para saber quem era você, o que você fazia, se você tinha algum problema na justiça. E foi tanta coisas que eles escacavearam da minha vida e disseram, você chegou tal dia e já está marcado para você ir embora no dia tal você tem que ir embora, não pode ficar. Aquilo me deixou tão aterrorizado, com tanto medo, mas ao mesmo tempo eu respeitei a lei. Aí eu perguntei a ele, mas por quê? Aí ele foi e disse, meu irmão, é porque infelizmente todos os brasileiros que chegam aqui pela primeira vez que quem já veio e as Guiana Francesas sabe que as pessoas vão, viajam, faz turismo, isso, aquilo, outro, e já tem a ficha de cada um, é tranquilo. Mas como você chegou a primeira vez, é um protocolo muito grande, eles queriam saber qual era a tua finalidade. Eu me expliquei que você é um pastor evangélico que viria passar umas férias comigo na minha casa de um mês, estava sobre minha responsabilidade, mostrei toda a documentação, ao passaporte, e eles ficaram me monitorando. E eu perguntei por quê, e ele disse, porque o brasileiro aqui nas Guiana Francesa é visto como ladrão, é como o país do futebol e o país do samba e da prostituição. Naquela época eu fiquei tão triste com aquele argumento de ver o meu Brasil, a terra que eu nasci. Eu tenho um orgulho de ser brasileiro, nordestino, eu sou do Nordeste, do Ceará, nasci na capital de Fortaleza, e ter uma visão tão triste do nosso Brasil. E eu fiquei me perguntando, mas por quê? Porque a história do nosso país, a história do descobrimento, já parece que vem do sangue, da enganação, do roubo. Desde quando colonizaram, descobriram esse Brasil, já tinha gente habitando, já tinha gente morando, e aqueles que vieram colonizar o país já vieram com instinto de roubar, parece que está no sangue do povo brasileiro, ser desonesto, roubar, enganar as pessoas. Graças a Deus que não é todos, ainda tem homens e mulheres honestas, mas eu gravo aqui essa live
para declarar minha indignação pelo que eu vejo até os dias de hoje. Faz praticamente quase 20 anos que eu viajei para as Guianas e prometi para Deus que nunca mais queria sair do meu país para lugar nenhum, porque eu fiquei com vergonha de viajar para fora, porque lá fora o meu país é visto de uma forma triste, deplorável, de miséria, de pessoas que apoiam a vagabundagem, apoia isso, apoia aquilo. E é o que a gente mais está vendo nos dias de hoje, governos que não estão nem aí para uma lei que seja levantada, uma lei correta para amparar os pobres e as viúvas, como diz Isaías: ai dos que decretam leis injustas. Quem é que faz a lei, se não o Senado, o deputado, os juízes, né? Os promotores, pessoas importantes. Então a gente vê pessoas que estão no poder e levantam a lei cada dia mais para aumentar os impostos da vida, aonde o pobre coitado já ganha o triste salário mínimo, que mal dá para ele sobreviver, mal dá para pagar um aluguel, mal dá para pagar uma água, uma luz e se alimentar aquilo que é mais básico, uma casa, uma água, uma luz e a alimentação. O povo brasileiro está sofrendo pelo desprezo das autoridades que desprezam as pessoas carentes e necessitadas e engana e lubridia com palavras lisonjeadas, palavras que venham trazer ânimo para as pessoas, mas quando vai na prática, porque palavras são vazias, mas a prática, a ação é importantíssimo. Quando nós devemos estar amparando os pobres e as viúvas, pessoas que fazem leis, pessoas que são necessitados de se aposentar. Infelizmente, o INSS do nosso Brasil coloca 1001 obstáculos de problema, de coisas difíceis de se aposentar. Agora, quando chega a mídia que descobre o rombo, descobre os desvios da verba daquela aposentadoria que é para o pobre, é para a viúva, aqueles que estão aposentados, que passaram anos e anos servindo ao trabalho brasileiro, e quando chega a sua vez de se aposentar, descansar, acontece um descaso como esse. A Justiça não faz nada, a Receita Federal não faz nada, a Polícia Federal não faz nada, os homens da lei não faz nada, ninguém quer fazer nada. Mas tem uma aqui que eu quero dizer para todas as autoridades, que tem um Deus que não dorme, tem um Deus que não torcaneja, Ele está vendo as injustiças, Ele está vendo o que está se fazendo nesse país afora. Eu sou antipolítico. Por que eu sou antipolítico? Porque o meu papel é pregar o Evangelho. O meu papel não é aqui combater contra o político A, ou o político B, o político da direita, ou o político da esquerda. O meu papel é apresentar a justiça, é apresentar o amor, é apresentar a sinceridade, o compromisso. Homens que são colocados no poder, que podem melhorar a situação das pessoas. E como há um desemprego muito grande, como há um descaso muito grande sobre a pobreza, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os nossos jovens sendo alicerçados pela bandidagem, pelas facções que com o dinheiro fácil ganha através do tráfico de armas, de droga,
e de outras coisas que só Deus sabe, e um jovem que não vê expectativa de um emprego, de trabalhar, aquele jovem, aquele adolescente, ele vai vendo que precisa comprar um sapato porque vê o seu amiguinho com tênis, com um relógio, com a camisinha, com um cordãozinho, ele vai vendo aquele seu amigo e quando vai falar com ele, onde é que ele está trabalhando, não, vem cá que eu vou te ensinar a você ganhar um dinheirinho. E aí vai alicerçando jovens que tinham um futuro brilhante para ser um cientista brasileiro, jovens que tinham um futuro brilhante para ser médico, médica, engenheiro, promotor, só pessoas do bem. Mas a gente não vê hoje o incentivo das autoridades. Os colégios são praticamente desprezados. Se falando dos hospitais, a gente vê o descaso de falta de remédio. Eu digo isso porque quando eu vou para o posto, eu vejo lá o descaso. Não tem remédio, falta-se médico para atender, e aquela multidão. As UPA, meu Deus, nem se fala, é só aplicar injeção para dor e para vômito e manda para casa. E quantas pessoas morrem nos hospitais por falta de atendimento necessário para salvar uma vida que chega morrendo. Mas Isaías está dizendo, dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, pessoal. Perversidade, leis que prendem pessoas justas enquanto os ladrões estão soltos. Meu vizinho agora mesmo estava trabalhando lá, botou o celular, o ladrão pegou, levou o celular que ele estava pagando de 10 vezes e não pôde correr atrás do bandido, porque ele já é um senhor de 60 e poucos anos, igual a mim, e aquele ladrão novo levou e ainda saiu gritando, só R$ 1.000 não vale nada, eu tenho permissão de roubar até R$ 1.000. Meu Deus, aonde nós vamos chegar com essas injustiças? O cidadão que está trabalhando, já ganha pouco, passa o dia no sol quente, passa o dia trabalhando, suando, sofrendo, para poder levar o pão de cada dia para casa, vai na loja, compra um celular de 10, 12 prestação. Que injustiça é essa? Que leis são essas? As autoridades estão fazendo. Vocês estão se condenando a si mesmo, porque quando o Senhor dos Senhores vier, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Ele sabe o que tem no nosso coração, no meu, no teu, de todos. Um dia nós vamos prestar conta. A palavra de Deus ela é tão dura em respeito à questão da justiça de Deus, que a palavra de Deus vai dizer que até aquele que ultrapassou Jesus na cruz com uma lança vai estar um dia de pé diante do grande juízo de Deus para ser condenado. Aqueles que jogaram pedra, aqueles que cuspiram no rosto, aqueles religiosos que perseguiram, e nós vamos ver a justiça de Deus naquele grande dia, o grande trono branco. Você que hoje pode estar no auge do poder, achando que manda em tudo e todos, uma coisa eu quero te dizer, você não é melhor do que ninguém. Sabe por quê? Você não é melhor do que o branco, do que o preto, do que o azul, do que o amarelo.
do que o bonito, do que o menos bonito, porque nós temos algo em comum. Todo ser humano tem algo em comum, e esse algo em comum é a justiça divina devido ao pecado do homem, de Adão. E Deus disse: porque tu pecou, porque tu me desobedeceu, tu é pó e em pó tu hás de ser transformado. O mais certo de todo, meu amigo, minha amiga, você que vai estar ouvindo essa reflexão, saiba de uma coisa: no dia em que a morte bater a tua porta, você pode ter 1000 estrelas, você pode ter a maior recepção mundial de autoridade, mas quando a morte chega, ninguém vai te ajudar. Ninguém consegue te tirar do braço da morte, porque a morte chega para todos, pequeno, grande, médio, e para toda raça. Então nós temos tudo em comum com o ser humano. Nós somos pó e em pó nós vamos se transformar, para que você, diante do tribunal de Cristo, não esteja em falha, mas seja homens que pronunciem uma lei justa, uma lei sincera. Países que massacram as pessoas, que fazem maldade, e ainda tem pessoas que apoiam esse tipo de pessoas que estão na presidência praticando atos ilícitos de opressão. O reino do nosso Deus não é um reino de opressão, mas é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de justiça, a qual a gente não vê nesse mundo. Um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de prosperidade. A gente vê um mundo de maldade, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está posto no diabo, e Jesus já decretou a sentença de Satanás, dizendo que o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir. Todo ser humano que quer ver miséria dos outros, todas as pessoas que desprezam o pobre, a viúva, o necessitado, todas as pessoas que praticam leis injustas, estão do lado de Satanás, e um dia vai ter que comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Analisa a tua vida e veja o que você está fazendo desse curto período de tempo que você tem na terra, que é passageiro. A nossa vida passa muito rápido, tudo passa muito ligeiro, mas que fareis vós outros no dia da visitação? Lembre que um dia Deus vai visitar a tua vida. E eu te pergunto: o que tu tem feito da tua vida? Quando lá na Babilônia, eu encerro aqui essa live contando essa passagem bíblica, o rei Nabucodonosor já velho, e foi exilado para poder passar sua velhice fora de Babilônia, para poder descansar sua velhice. Foi colocado em seu lugar um homem muito mau. Se não me falta a memória, o nome dele é Belsazar. Eu não estou bem lembrado, mas eu creio que sim. Belsazar. E ele deu uma grande festa. Preste bem atenção nessa história. Ele deu uma grande festa no palácio. E ali ele estava muito embriagado com seus maiorais, com os generais, com as autoridades, aquelas pessoas importantíssimas, tudo comendo, bebendo, gozando a vida. Ele mandou trazer os utensílios que era consagrado a Deus no tempo em que Deus mandou construir o templo,
e todos os utensílios do templo eram consagrados. Então, Nabucodonosor trouxe todo o material do templo para a Babilônia. E estava lá os utensílios, as peças de ouro, tudo guardado. Mas esse rei desrespeitou a ordem de Deus, a palavra de Deus, e mandou trazer as taças que vivia no templo de Salomão, que era consagrado a Deus. E ali ele mandou que as pessoas colocassem vinho nas taças, blasfemando das coisas de Deus. Quando eles estavam bêbados, bebendo, gozando e debochando das coisas sagradas de Deus. Uma mão misteriosa escreve na parede do palácio: Menel, Menel, Tekel. Essas palavras foram escritas com uma mão e o povo ficaram atemorizados. Aquele rei cheio de autoridade ficou tremendo da cabeça aos pés e ninguém conseguia interpretar aquela passagem, aquela letra, aquela frase, mas havia um homem temente a Deus, como ainda há homens e mulheres temente a Deus por esse Brasil afora, que não se mistura com as injustiças, com as iguarias deste mundo. Deus tem uma palavra para você. E aí, meu filho, o que estava escrito: pesado foste na balança e achado em falta. Então aquele rei morreu naquela mesma noite. Deus abençoe você e te ajude em nome de Jesus.